Bom dia, a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Quero te convidar a abrir o texto que está em 2 Reis, capítulo 9, a partir do verso 1. Vou pedir a sua ajuda, a gente vai ler dois textos aqui. Vamos ler o capítulo 9, verso do 1 ao 4, e depois o capítulo 10, dos versos 28 ao 33. 2 Reis 9, 1 ao 4, e capítulo 10, verso 28 ao 33. Amém? Diz assim nosso texto, 2 Reis, capítulo 9, verso 1. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade. Vamos saltar para o capítulo 10, verso 28. Diz assim: assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou a Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com que a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levara Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita, a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroé, junto à garganta de Arnon, até Bassã, passando por Gileade, terras das tribos de Gade, de Ruben e de Manassés. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã de adoração, de louvor, embora com uma chuva, Senhor, que cai lá fora, mas obrigado, porque estamos aqui, Senhor, protegidos, abrigados, mas também contentes, Senhor, porque mais uma vez a tua presença é sentida no nosso meio. Mais uma vez, Senhor, nos reunimos para ouvir a tua voz. Oramos, Senhor, por todos os nossos irmãos que aqui estão e também os que não puderam e não conseguiram chegar. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, visitando cada um nesse momento, nessa manhã. Em nome do teu Filho Jesus oramos. Amém. Bom, irmãos, esse é o nosso texto. Deu para ver que é um texto um pouquinho longo, então a gente vai tentar aí sobrevoar esse texto em alguns minutos. O tema que vamos refletir essa manhã se chama o perigo de servir a justiça sem amar a justiça. Eu repito, o perigo de servir a justiça sem amar a justiça. Bom, com certeza, o tema que passa pelos dois capítulos de 2 Reis capítulo 9 e 2 Reis capítulo 10, sobretudo a trajetória de Jeú, né, esse emblemático rei de Israel, a gente vai ver que tem algumas curiosidades sobre ele. Mas a primeira coisa que eu quero falar é isso. O tema que passa por toda essa história, com certeza, é a justiça de Deus, ou o juízo de Deus. Então esse tema é o tema central aqui. A segunda coisa que eu queria dizer é que esse rei, ele foi escolhido por Deus para ser uma espécie de instrumento de justiça na mão de Deus. Ele é chamado por muitos como o vingador de Israel, né? Aquele que vai trazer a justiça de Deus
a certos grupos, principalmente a família de Acabe. Então, duas coisas que Jeú vai fazer que é o que o Senhor aprova, é o que o Senhor queria. Primeiro, é eliminar a família de Acabe. A dinastia de Acabe vai acabar, né, aqui. Segunda coisa é acabar com o culto a Baal. Um culto que tinha sido instituído pela família de Acabe, mas que agora vai terminar. Jeú vai conseguir pôr fim a isso. Então, ele vai eliminar a família de Acabe e destruir o culto a Baal. Bom, mas apesar disso, e apesar da sua própria consciência de que ele estava sendo usado por Deus para trazer todo esse juízo, a gente tem algumas notas tristes sobre o trabalho de Jeú, a vida dele. Algumas coisas, três coisas eu vou pontuar inicialmente. Primeiro, ele vai realizar massacres gratuitos em sua história, ao ponto de que Jeú será lembrado durante toda a história de Israel, inclusive 100 anos depois, como o rei que tinha as mãos sujas de sangue. O grande massacre que ele vai promover em Jezreel e coisas do tipo serão reprovados. A ideia que se tem aqui é que ele faz o que Deus mandou, mas ele faz com requinte de crueldade. Deus mandou ele fazer, mas não como ele teria que fazer. E quando ele vai fazer, ele faz com muito sangue, com muito massacre. Tá? Bom, segunda coisa, ele elimina qualquer chance de política externa. O pior período político de Israel, incrivelmente, vai ser esse período. Não há nenhuma aliança com as nações vizinhas, sobretudo com o Reino do Sul, que ele vai matar o rei do Sul. Então, não há política externa. Israel está isolado. E você viu na leitura que lemos agora, foi nesse período que o reino de Israel começou a diminuir. Tudo isso por quê? Ele não tinha aliados. Terceiro, ele elimina a idolatria, isso talvez seja o mais grave. Ele elimina a idolatria de Acabe, mas ele promove a idolatria de Jeroboão. E não sei se você sabe, mas para Deus, tanto faz adorar outros deuses como adorar o seu Deus à sua própria maneira. E foi exatamente isso que Jeú vai fazer. Antes da gente entrar no nosso texto, eu queria falar rapidinho do Salmo 45. O Salmo 45 é um salmo oportuno para esse momento, e eu queria usar ele como uma espécie de lente para ver e olhar para a história de Jeú. Para olhar para a história de Jeú. Rapidinho, o Salmo 45, ele é o Salmo da realeza. O Salmo 45, para quem não sabe, foi composto por um grupo de salmistas, e ele vai louvar o rei no dia do seu casamento. A gente não sabe qual rei era, mas a gente sabe que era um rei da linhagem de Davi, não podia ser outro. Esse salmo também será um salmo messiânico, que o Novo Testamento vai citá-lo, aplicando esse salmo a Jesus. Muito, muito, muito bem, né? Aplicado. Afinal, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, perfeitamente aplicado. Bom, mas o ponto aqui é o seguinte, é que o tema do salmo, ou a principal característica desse rei que é louvado no salmo, adivinha? É a justiça. É a palavra que mais se repete. Obrigado. Estava quase acabando. A palavra que mais se repete no Salmo 45 é a palavra justiça. Eu vou ler, acho que 6 versos aqui, do Salmo 45. Se você quiser abrir e acompanhar, acompanhe. Salmo 45, a partir do verso 2. Vou ler e vou pontuar algumas coisas, mas o ponto aqui é, enquanto esse rei será louvado pela sua justiça, e a justiça é uma espécie de bandeira do seu reinado, eu quero que você escute isso, e à medida que a gente for expondo a história de Jeú, eu quero que você compare as duas coisas. Alguém que ama a justiça, Salmo 45, e alguém que é funcionário da justiça. Ele serve a justiça, mas não ama a justiça. A justiça para os outros, mas não para si mesmo. Ok? Diz assim o Salmo 45, a partir do verso 2. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Veja, os 2 primeiros versos, ou melhor, verso 2 e verso 3 do Salmo, já mostra pra gente aqui uma clara diferença. Enquanto esse rei tem uma espada na cintura, ele tem graça, doçura nos seus lábios. O texto continua, verso 4. Na tua majestade cavalga vitoriosamente. Grava isso. Pela verdade, pela misericórdia
e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. Talvez a única coincidência com Jeú seja essa. Jeú também vai matar um rei, apontando o seu arco, atirando uma flecha e perfurando seu coração. A única semelhança. Mas veja, o rei do Salmo, vamos chamar de o verdadeiro rei, ele não cavalga apenas pela justiça, mas pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Atributos que estão ausentes da vida de Jeú. Os últimos versos 6 e 7 dizem assim: o teu trono, ó Deus, diga-se de passagem que aqui o salmista chamou o rei de Deus, ok? O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, ou seja, rei, o teu Deus, agora sim, Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Eu sei que parece estranho o salmista chamar o rei de Deus, mas a ideia que sempre se teve aqui nesse salmo é que o trono de Davi na terra era uma espécie de representação do reino de Deus, viva. O representante de Deus na terra era o trono de Davi. E nesse salmo, de forma profética, talvez os salmistas nem tinham ideia disso, mas eles estavam falando, irmãos, não de Davi e seus descendentes, mas do próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis. A ponto de que Hebreus capítulo 1, verso 8, depois você leia com calma, ele vai citar esse salmo de novo. Mas no início ele coloca assim: e a respeito do Filho, ele disse. E então ele diz essas palavras que estão no salmo. Então veja, as características vistas aqui, principalmente, não apenas a execução da justiça, mas o amor à justiça, a dedicação à justiça. Como ele diz, cavalgava pela verdade, misericórdia e justiça. Infelizmente, irmãos, isso não será o exemplo da vida de Jeú, mas o contraste com a sua vida e com o seu reino. Bom, tudo isso por quê? Porque o perigo, irmãos, de servir a justiça e não amar a justiça, ele continua vivo até hoje. Ele atravessa aí milhares de anos, reinos, impérios, e chega aos nossos dias. É um perigo que todos nós corremos. No final, retornaremos a esse grande alerta. Mas eis a nossa grande lição de hoje. Servir a justiça sem amar a justiça é um risco que todos aqueles que servem a casa do Senhor devem se preocupar. Nossa justiça não é pessoal, nosso serviço não é funcional e nossa adoração não é eletiva. Somos todos instrumentos de justiça, mas precisamos ser mais do que isso. E é isso que nós vamos investigar agora. Eu peço sua atenção. Como eu disse, deixe sua Bíblia aberta, 2 Reis, capítulo 9, a partir do verso 1. Eu separei a história de Jeú em 3 momentos, tá? E a gente vai tentar, como eu disse, sobrevoar tudo isso. É um texto longo, mas vamos lá. Primeiro, ungido como instrumento de justiça, versos do 1 ao 3. Bom, a história que a gente já leu, dos versos 1 ao 4, mostra Eliseu, profeta do Senhor, mandando o seu servo, um jovem profeta, ir até Ramote de Gileade, o lugar onde Jeú estava, para então cumprir o último mandato do Senhor que ele tinha dado a Elias, lá em 1 Reis capítulo 19, quando Deus disse a Elias que ele deveria ungir Eliseu, Hazael, rei da Síria, e por último, Jeú, rei de Israel. E lá atrás a ordem já era essa: olha, quem escapar da mão de um vai ser pego pelo outro. E Jeú vai colocar fim à família de Acabe e à idolatria de Baal. Já estava tudo escrito, já estava tudo ordenado. Mas foi nesse momento que Eliseu deu a ordem. Aqui eu quero deixar claro para você que a gente não sabe por quê. O que eu posso dizer é que foi um momento muito oportuno, né? Um momento em que Israel estava na guerra, em que o rei estava ferido, e inclusive o rei do sul estava junto com o rei do norte. Então, o nosso Deus, né, que não acredita em coincidências e nem trabalha por acaso, irmãos, escolheu esse momento para cumprir o seu juízo. Bom, a história diz que esse moço chega até Jeú, é bem recebido por ele, e logo que chega ele derrama o óleo sobre a sua cabeça, unge Jeú. Abre um parênteses aqui, que Jeú vai ser o único rei do norte ungido por Deus. Isso é importante. Imagine, mais de 20 reis, uma sucessão longa de reis, nenhum foi escolhido por Deus. O único que foi ungido foi Jeú. Ok? Mas seguindo, eu quero me atentar às palavras do servo, ou do jovem profeta, o que ele diz
para Jeú. Veja, a partir do verso de número 6. Ele diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor. E assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baassã, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. É aquela mensagem que você entrega e você não quer ficar nem para ver o que vai acontecer. O texto diz que quando o jovem profeta sai correndo, sabia o que ia acontecer, os oficiais percebem aquela... E esses oficiais eram oficiais do rei Jorão. Eles percebem aquela movimentação e perguntam para Jeú: Jeú, o que aconteceu? O que esse louco aí veio falar com você? Esses profetas são tudo doidos. E aí Jeú diz para ele: tenta desconversar, eles insistem, Jeú entrega. E Jeú diz: olha, a verdade é que ele me ungiu como rei. Nesse momento, os próprios oficiais do rei Jorão se reúnem em volta do comandante de Israel, Jeú, e tocam a trombeta: então você é rei. E proclamam Jeú como rei de Israel. Bom, irmãos, até aqui, nada de errado. Não há nenhum erro. Pelo contrário, as coisas estão acontecendo como Deus quer que aconteça. Jeú é ungido rei de Israel. E como eu disse, ungido instrumento de justiça. As palavras do profeta foram claras. Vai ter muito sangue aqui. Jeú vai trazer juízo sobre as pessoas citadas nessa profecia. Mas eu quero, para fechar esse ponto, falar de uma frasezinha que a gente passou e pode passar desapercebido aqui. Isso aqui é um parêntese glorioso para a gente. Está lá no verso 6, quando eu li: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Eu só queria lembrar para a gente, irmãos, que estamos num período caótico da história de Israel, como a gente viu, onde um culto a um Deus estranho foi instituído em Israel. O reino está em guerra contra outro reino, rei ferido, um caos acontecendo. E como se não bastasse, Deus se auto-intitular como Deus de Israel, ele ainda completa isso dizendo: o povo do Senhor. Isso aqui, irmãos, é uma prova inequívoca que ainda que o povo tenha abandonado o Senhor não abandonou o povo. Mais ainda, que no meio desse povo idólatra ainda tinha, lembra, os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E por fidelidade a esse povo, dentro do povo que a gente chama muito bem de os remanescentes do Senhor, o Senhor não abandonou o seu povo. E essa é uma verdade que você pode trazer ainda para os seus dias. Ei, Deus não abandona a sua igreja. Ainda que o caos esteja instaurado, ainda que as pessoas lá fora sejam idólatras, não queiram saber do Senhor, uma nação sem Deus, mas o Senhor ainda continua sendo o nosso Deus. E nós continuamos a ser o povo do Senhor. Bom, como eu disse, nada de errado. Jeú é ungido como instrumento de justiça. Mas seguindo, aí sim, vamos aos problemas. Segundo ponto, agindo como instrumento de justiça. Me acompanha a partir do verso 14. Eu quero pedir desculpa, irmãos, porque aqui seria impossível ler. É muito texto. Então, a gente vai sobrevoar aqui 5 histórias. 5 histórias que Jeú vai aplicar essa justiça. E como eu disse para você inicialmente, ele aplica a justiça com muita severidade. A gente até acha que ele errou a mão por isso. Vai derramar muito sangue, tá? E depois será julgado também por isso. Então vamos lá. A partir do verso 14. A primeira história é a morte dos reis Jorão e Acasias. Esse primeiro grupo de textos vai contar, ou vai retomar a história que a gente já estava vendo. Lembra? Acasias, a gente não sabe por quê, teve a grande ideia de se aliar ao rei Jorão. Na verdade, a gente sabe, porque ele também fazia parte da família de Jezabel, né? Ele se casou com uma das filhas de Jezabel. Então, o ponto é, ele se alia ao rei do norte e os dois saem à guerra contra Hazael, rei da Síria. Um rei poderoso naquela época. E nessa batalha que a gente já viu, Jorão, rei do norte, é ferido em batalha. Quando ele é ferido, ele retrai para Jezreel.
Aí o que Acasias faz? Em vez de voltar para casa em Judá, ele vai para Jezreel visitar Jorão. E a gente já viu, e eu já falei, eu lembro que eu comentei isso no sermão passado, que foi um ato de burrice do rei. Burrice. Era para ele começar a enxergar e pensar, estou fazendo aliança com o rei errado. Estou na hora e no lugar errado. Não era para eu estar aqui, vou voltar para casa. Não volta para casa, ele vai para Jezreel. Justamente o lugar que ele vai morrer. Só que uma coisa que a gente nunca pode esquecer, irmão, Deus está no controle da história. E como nunca, isso fica claro aqui. Segundo Crônicas 22:7, olha o que está escrito lá. Por meio dessa visita de Acasias a Jorão, quando Jorão se feriu, Deus provocou a queda de Acasias. Veja, não tem acaso no nosso texto, não há coincidências. As peças estão se movendo no tabuleiro do jeito que Deus quer que aconteça. Bom, isso acontece, os dois estão lá. O texto diz que Jeú vai com os seus soldados, depois de ser ungido rei. Então vamos cumprir esse negócio aqui. No meio da batalha, ele abandona Ramote de Gileade e vai para Jezreel. O texto diz que a sentinela está olhando e está vendo carros vindo. Muito rápido, está estranho o negócio, né? E aí o rei fala, manda mensageiro. 2 mensageiros vão até Jeú, o primeiro e o segundo. Os 2 perguntam para Jeú, você vem em paz? Jeú responde a mesma coisa, não me venha falar de paz, sai da minha frente. É um homem brabo chegando. E aí passa o primeiro mensageiro, passa o segundo, ele continua. O sentinela fala, Senhor, o cara não parou não. E pelo jeito que ele dirige, o texto diz isso, dirige igual um doido. Parece Jeú. Espero que não tenha ninguém aqui que seja reconhecido pela sua forma de dirigir. Amém, irmãos? Espero. Mas Jeú foi reconhecido pela forma de dirigir o carro de guerra. Ele está vindo igual um doido. Aí o próprio Jorão diz, então eu vou ao encontro dele. Se é Jeú, é meu comandante. Quando Jorão vai ao encontro dele, Jeú se aproximando, Jorão pergunta a mesma coisa. Jeú, você vem em paz? E aí eu preciso ler, irmãos, a resposta que Jeú deu para o rei Jorão. Verso 22 diz assim. Quando Jorão viu Jeú, perguntou, você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu, como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel? A palavra, irmãos, foi curta e direta, ao ponto de Jorão entender. Quando Jorão ouviu isso, ele nem pensou, ele deu a volta com o carro e partiu em retirada. Ele sabia, Jeú estava trazendo guerra, estava trazendo vingança. Ele começa a gritar para Acasias, que está lá perto do palácio, gritando, Acasias, traição! Não adianta. Jeú, o texto diz que Jeú aponta o arco dele com toda a sua força. A flecha atinge Jorão pelas costas e perfura o seu coração. Jorão cai morto naquele lugar. Abre um parênteses aqui, hoje vai ter muitos parênteses, mas veja que, como eu disse, a mão da providência está conduzindo as coisas. Sabe onde que Jorão caiu morto? Sabe onde? Em Jezreel. Isso não é o suficiente, né? Deixa eu apontar melhor aqui. Nesse lugar estava a propriedade de Nabote, e você vai se lembrar disso. Aquele velho Nabote, que tinha uma vinha adorável, que Acabe cobiçou, e quando chegou em casa chorando, né, a sua esposa, Jezabel, falou, rapaz, você não é rei não, deixa que eu vou resolver isso aqui. Ela manda uma carta para os oficiais, enfim, ela faz uma trama ali, arruma testemunhas falsas, acusam Nabote de blasfêmia contra o Senhor, contra o rei, e matam, apedrejam Nabote até a morte, naquele lugar, e tomam a vinha dele. Ali, irmãos, Deus usou Elias naquele período, para então proclamar um juízo contra a família de Acabe, dizendo, olha, seus filhos morrerão nesse lugar. Jezabel morrerá. Em outras palavras, eles estão não apenas no cumprimento da palavra de Deus, mas eles estão no lugar que Deus falou que é cumprir a sua palavra, irmão. Isso aqui não poderia ser mais preciso. Ele cai morto dentro da propriedade de Nabote. Deus vela pela sua palavra. Amém? Bom, é isso que acontece. E aí sim, depois disso, Acasias percebe o perigo e ele foge em retirada. Ele foge em retirada. Ele vê que Jorão morre e tenta fugir. Jeú corre atrás dele e também mata Acasias. Bom, Deus está cumprindo a sua palavra. A segunda história, em seguida, é que depois que Jeú mata Jorão e Acasias,
ele então entra na cidade de Jezreel. Sabe quem é que está lá no palácio? Adivinha quem está lá? Jezabel. Imagina o ódio, a raiva, o sentimento de injustiça que Jeú tinha no coração. Imagina o que ele queria fazer com ela. E Deus já tinha dado ordem para matar ela. Quando ele se aproxima da cidade, como se não bastasse o sentimento no seu coração, sabe o que Jezabel faz? Como uma rainha orgulhosa, o texto diz que ela sobe na janela. Ela pinta os olhos, ela se arruma toda. Não sei por que ela fez isso, mas ela vai para a janela, talvez orgulho. E quando ela vê Jeú se aproximar, ela dá um grito para Jeú. Ela diz assim, verso 31. Como vai, Zimri, assassino do seu senhor? Isso aqui, irmãos, é um insulto. Se você não pegou a referência, eu te explico. Zimri foi um rei da história do norte, tá? Que também era um comandante que conspirou contra o rei Elá na época, assassinou o rei Elá e assumiu o trono. Só que o problema é que Zimri só reinou 7 dias em Israel. Então chamar Jeú de Zimri é dizer assim, você também é um comandante, que é um assassino, que é um conspirador, e não se preocupa não, seu reinado não vai durar nada. É isso que ela está querendo dizer para Jeú. Bom, um insulto. Jeú não tem muito trabalho para lidar com ela. Jeú grita de baixo e fala assim, olha, tem algum aliado aí? Tem alguém que vai me servir? Os oficiais, as autoridades que estão lá em cima, balançam a cabeça, estamos com você. Então faz o favor para mim, joga ela daí de cima. Eles empurram Jezabel da janela, ela cai. A cena é sangrenta, a Bíblia retrata isso. Diz que o sangue dela espirra nos cavalos e nas paredes. A gente não sabe se ela morreu com a queda, mas o texto diz que Jeú vai atropelar ela com um carro de guerra. Atropela ela, ele entra no palácio. Ele se senta na mesa e pede, eu quero comer e beber. Come, bebe. Depois que ele come e bebe, ele se lembra. De tudo que ela fez, ela é uma rainha, né? É uma filha de reis. Então faz o seguinte, desce lá e vai sepultar Jezabel. Sabe qual é o problema? Que quando eles chegam lá, irmão, só tem partes do corpo de Jezabel. Se eu não me engano, a cabeça e alguns membros. Sabe por quê? Porque os cães da cidade devoraram ela. Eu sei que a cena é sangrenta demais para a gente ver, mas não se esqueça, Deus está no controle da história. Olha o que Jeú vai dizer no verso 36. Cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tebista. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Veja, irmão. Viveu como uma perversa, uma tirana, e morreu em miséria e desgraça. Foi isso que Deus disse. Bom, terceira história, seguindo. Me acompanhe, não se perde não. Terceira história, a morte da família de Acabe. Aí avançamos para o capítulo 10. Bom, de Jezreel, depois dessa cena sangrenta, Jeú se lembra, Jorão tem muitos descendentes. Acabe ainda tem uma família numerosa lá em Samaria, na capital. Então, para eu dar sequência ao meu reino, eu tenho que eliminar essa família, né? Sabe o que ele faz, irmão? De novo, Jeú não tem muito trabalho. Jeú vai escrever 2 cartas só para Samaria. A primeira carta, ele fala para os tutores que estão lá e diz assim, olha, pega o melhor filho de Jorão, faz o seguinte, coloca ele no trono e a gente vai ver o que vai dar. Ele diz assim, os tutores mandam a carta de volta, respondendo assim, mas meu senhor, nem 2 reis foram pares para o senhor, quem dirá a gente? Não, a gente está com o senhor, estamos juntos aí. Aí Jeú fala, vocês estão junto comigo? Então tá bom, tem 70 descendentes de Acabe com vocês. Eu quero amanhã de manhã a cabeça dos 70. Ele pediu a cabeça dos 70. Isso é a segunda carta, a segunda epístola de Jeú a Samaria. E aí, quando essa carta chega lá, aqueles tutores cumprem a ordem. Eles enviam de volta 70 cabeças, entre jovens, crianças e etc. Quando essas cabeças chegam até Jezreel, como se não bastasse, e já estava feito, sabe o que Jeú fala? Faz o seguinte, pega cada uma dessas cabeças e pendura no muro da cidade, próximo da porta, para que quando todo mundo entrar, eles possam ver 70 cabeças da família de Acabe penduradas ali. Eu disse, irmãos, ele está cumprindo a palavra do Senhor, mas ele ultrapassa e ele não age do jeito que o Senhor agiria. Bom, verso 10 diz, saibam então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe
O Senhor fez o que prometeu por meio do seu servo Elias. Quarta história, seguindo. A morte dos parentes de Acasias. Irmãos, aqui a coisa fica mais bizarra. Né? Depois desse massacre, então Jeú fala, agora eu posso voltar, agora eu posso ir para Samaria, cidade dos reis, capital. Agora eu vou reinar do verdadeiro palácio. Quando ele está a caminho de Samaria, no meio do caminho ele se encontra com 42 parentes de Acasias. Lembra? Aquele rei do sul que foi assassinado por ele também. Provavelmente eles não sabiam do assassinato do rei, não sei, mas eles estão a caminho. E Jeú pergunta, quem são vocês? Eles dizem, somos parentes de Acasias. O que vocês estão fazendo? Nós viemos visitar o rei e a rainha mãe. Só para lembrar, a rainha mãe era Jezabel. Lembra, Acasias tinha parentesco com a família de Acabe, e eles foram visitar a rainha mãe. Talvez tomado pelo ódio, pela idolatria, não sei. Talvez. Jeú não perde tempo. Ele dá ordem aos seus oficiais e fala assim, olha, faz o seguinte, então, passa o fio da espada dessas 42 pessoas aqui. Ele mata os 42 naquele lugar. Bom, a família de Acasias morre também. Depois ali tem uma cena que a gente precisa guardar. Ali ele encontra um homem chamado Jonadab. Para quem não sabe, Jonadab era um recabita. O que eram os recabitas? Eles vão aparecer na nossa história mais à frente. Eles eram descendentes de Judá, mas eram nômades. Era um povo que vivia um pouco excluso da sociedade, né? Nos desertos e tal. Mas Jonadab era um homem extremamente respeitável e zeloso do Senhor. Ele era um homem de Deus. E aí, quando Jeú encontra Jonadab, a primeira coisa que ele faz é pedir aprovação para Jonadab. O texto diz que ele chega em Jonadab, Jonadab já sabe o que está acontecendo, e ele pergunta, vem cá, você aprova o que eu estou fazendo? E aí Jonadab, não sei se por medo, não sei também por conveniência, enfim, Jonadab diz, aprovo, claro, eu sou doido. E ele diz, estou com o senhor. Ele pega a mão de Jonadab, então vem comigo. E olha o que ele diz, venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. Eu estou destacando essa frase, essa cena, porque eu e alguns teólogos estamos convencidos de que aqui a gente começa a ver um pouquinho do coração de Jeú. Jeú é um tipo de homem, não sei se você vai me entender agora, mas depois eu explico, que ele ama mais o seu zelo pelo Senhor do que o Senhor, propriamente dito. Né? E com um egoísmo crescente, ele está dizendo, vem ver o meu zelo, olha como é que eu sou zeloso. Eu estou matando todo mundo. Estou construindo um reino de pedra e sangue para o meu Deus. Bom, a quinta e última história, para não te cansar, é a morte dos ministros de Baal. Aqui ninguém vai sentir falta desse povo, mas veja, irmãos, o negócio não é tão simples assim. Dos versos 18 a 28, quando Jeú chega em Samaria, Jeú tem uma brilhante ideia. Eu disse, irmãos, não é que ele não deveria fazer isso, mas a forma como ele faz parece estranha aos métodos do Senhor. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai armar uma conspiração. Literalmente, Jeú vai mentir. Ele vai chamar os sacerdotes de Baal que estão na área, vou dizer para eles assim, olha só, promulguem uma lei, um decreto, para que todos os adoradores de Baal, os seus ministros, sacerdotes, profetas, venham ao templo de Baal, que ficava em Samaria, junto comigo e adorem a Baal. Se Acabe adorou a Baal, eu vou adorar muito mais. E ele diz assim, olha, que não pode faltar ninguém nesse encontro. Eu mesmo vou sacrificar, vai ser meu primeiro sacrifício a Baal, e eu quero todo mundo aqui, carro aqui. Eu quero todo mundo aqui comigo. Bom, ele enche o templo, diz a história, e ele dá pergunta, ele chama um dos sacerdotes, profetas, não sei, e pergunta assim, vem cá, conta todo mundo. Vê se não está faltando alguém. A pessoa foi lá, contou, realmente estava todo mundo lá. Sabe o que ele fez, irmão? Ele colocou os seus 80 soldados, guerreiros, valentes, em volta do templo, sem que ninguém soubesse. E em dado momento da festa, do culto, seja lá o que for, o texto diz que ele sacrifica ao Baal, e na hora que ele sacrifica, provavelmente deve ter rompido uma festa, uma alegria, talvez bebedeira, o pessoal ficou bem festivo ali, e aí ele dá a ordem. Tá bom, agora pode entrar e matar todo mundo. Exatamente o que ele fez. Entraram os soldados e mataram todos os adoradores de Baal ao fio da espada. Segunda coisa que ele faz, ele manda entrar lá dentro, pegar o poste ídolo a Baal, que era como se fosse a estátua de Baal, onde eram deixadas as oferendas, manda destruir o poste e ele manda demolir o templo de Baal. Por isso que a gente vai ver o verso 28, terminando dizendo, assim, Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel. Ponto.
Não tem como adorar Baal mais em Israel. Não tem templo, não tem poste sagrado e não tem ninguém para adorar. Acabou. Acabamos com a idolatria. Bom, terceiro ponto. Acabaram as histórias. Agora a gente tem, irmãos, no final do capítulo 10, a descrição, o relato que nós lemos em parte do que para Deus foi todo esse reinado de pedra e sangue. Então vamos lá. Em terceiro lugar, se ele agiu como instrumento de justiça, agora a gente conclui, nada mais que um instrumento de justiça. Capítulo 10, a partir do verso 29. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Algumas observações aqui sobre a trajetória de Jeú. Jeú vai reinar, então, 28 anos em Israel. Jeú, como eu disse, foi o único rei ungido pelo Senhor. Recebeu uma tarefa para cumprir. Mas o próprio texto diz que nesses 28 anos, ele elimina a idolatria Baal, mas promove outro tipo de idolatria, o que não vai adiantar muito. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui, ele foi o único rei do norte também a ser elogiado pelo Senhor. Ele é elogiado porque ele cumpre a tarefa que o Senhor mandou. Agora, como ele cumpre? Segundo, ele eliminou a idolatria Baal, mas infelizmente promoveu idolatria ao bezerro. Ele obedeceu ao Senhor, mas não de todo o coração. Olha o que está escrito no verso 31. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel. Veja, irmão. Não obedeceu de todo o coração. Só para lembrar para você, presta atenção aqui, que o tema da nossa série em Reis e o tema da série, irmãos, não sai da nossa cabeça, tá? Só para deixar isso claro. Não sai. A gente tenta ver um tema que seja biblicamente acomodado ao livro, aquilo que o livro está entregando para a gente. Primeiro e segundo Reis. E esse tema é perfeito, porque ele se adequa aos dois livros. Só o Senhor é Deus. Num período de idolatria, seja a outros deuses ou adorar a Deus à sua própria maneira, só o Senhor é Deus. Nos lembra que Deus não aceita obediência parcial e nem adoração seletiva, mas que Deus é o único que deve ser adorado. Mas, infelizmente, ele obedeceu, mas não de todo o coração. E, por último, ele recebeu duas espécies de punições. A primeira é que ele teria uma dinastia, mas somente até a 4ª geração. Ainda foi a dinastia mais longa do norte, vai durar 100 anos. Mas quando acabar, acaba tudo. Bom, a segunda coisa é que o reino dele começou a diminuir. Isso aqui dói, irmãos. Você ser um rei, comandante de exército, orgulhoso, ver as cidades fronteiriças, e é fronteira mesmo, porque se você atravessasse o Jordão, você já estava no reino sírio. As cidades para além do Jordão, todas eram de Hazael, e depois do seu filho Ben-Hadad. Então, irmãos, isso com certeza doeu no coração de Jeú. Bom, encerramos aqui a nossa descrição. Por último, eu quero voltar ao que nós dissemos no início. O perigo de servir a justiça sem amar a justiça. Olhando para a vida de Jeú, a gente aprende, então, 3 lições que a gente precisa carregar para a nossa vida, depois de todo esse massacre, sangue, luta, guerras e vingança. Eu quero que você se concentre nessas 3 coisas. Primeiro, não somos funcionários da justiça. Somos amantes da justiça. Eu quero, irmãos, que essa diferença ela seja muito bem pontuada nessa manhã aqui. Porque, de fato, a gente viu que até um certo ponto, Jeú está fazendo o que Deus mandou. Ele está servindo de instrumento, por isso eu usei esse termo, instrumento de justiça. E até um certo ponto, todos nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Não é isso que você cresceu ouvindo na igreja? Eu cresci ouvindo isso. Ah, irmão, você é um instrumento na mão do Senhor. Sim, irmão, nós somos instrumento, claro. Essa frase é legal, por um lado, porque ela nos mostra que não somos nós que fazemos, mas é o Senhor que faz a sua obra por meio de nós. Ele nos usa os nossos dons, os nossos talentos, o nosso conhecimento, tudo que a gente tem, para então cumprir sua obra. Só que essa frase carrega um perigo. Qual é o perigo? É de você ser usado para fazer a obra, mas o teu coração está longe da obra. Você lembra aquela história que Jesus conta no Sermão do Monte? Que ele diz que no fim dos tempos vai aparecer pessoas como aquele homem que diz: Senhor, Senhor, eu não profetizei, eu não curei, eu não preguei, eu não expulsei demônios em teu nome.
E naquele grande dia Deus vai virar para ele e vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Veja, curou, pregou, expulsou demônio, profetizou, tudo no nome do Senhor. Mas qual é a punição aqui? Ei, os teus lábios me confessam, mas o seu coração está longe. Não adianta, irmão, ser apenas usado pelo Senhor, instrumento de justiça, até abençoar vidas, se o nosso coração não estiver totalmente comprometido com o Senhor. Todas as suas obras, naquele grande dia, naquele grande tribunal, não servirão para nada. A Bíblia diz em vários momentos, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, seremos julgados, cada um segundo as suas obras. Mas obra não salva, obra condena. Segundo as nossas obras, estaríamos condenados, porque temos mais obras más do que boas. Então somos salvos e seremos salvos pelas obras de Cristo Jesus. Ok, mas vamos fazer obras. Mas imagine que há alguém no nosso meio pensando isso. Ah, não, mas eu sou batizado. Não, eu sou membro da Igreja Batista. Ah, eu já sou membro há não sei quantos anos, já até perdi a conta. Ou alguém como eu, que sou nascido e criado na igreja, fariseu de fariseus. Né? De todos os da minha época, eu superei a todos eles. Sou pastor de igreja. Né? E aí vai, prego todos os domingos na minha igreja. E aí começam os títulos, a arrogância. Imagine que alguém pensasse isso naquele grande dia. Eu vou usar todas essas coisas a meu favor. Ei, nada disso valerá, a não ser uma única coisa: um coração contrito e quebrantado. O Senhor não desprezará, irmãos. Irmão, o teu coração, ele tem que ser contrito e quebrantado daqui até a eternidade. Quem tem um coração contrito e quebrantado aqui, hoje, no tempo e no espaço, na casa do Senhor, século 21, quando chegar o dia da eternidade diante do trono branco, ele não terá um coração arrogante. Porque aqui ele depende do Senhor, lá ele dependerá mais ainda. Lembra? Ele passou pela porta de sangue. Ele está aqui pela graça, pelo sangue do Senhor. Esse precisa ser o nosso desejo. Ei, o nosso serviço não pode se tornar um serviço funcional. Para eu fechar esse ponto, irmãos, há um perigo aqui. E esse perigo, geralmente, ele é causado pelo tempo. E eu, que já tenho um certo tempo na igreja, não como pastor, mas como membro de igreja, eu tenho visto isso. Quando passa algum tempo servindo a casa do Senhor, vem o cansaço. Junto com o cansaço vem a funcionalidade. Algumas pessoas acham que entregar o serviço pelo serviço é o que basta. E aqueles que ainda fazem, fora os que não querem fazer. Mas veja, a pregação se torna o produto de conhecimentos e técnicas acumuladas durante o tempo. Não se ora mais para preparar sermão. Não é de joelho que a gente lê as escrituras. Não há dedicação, jejum, devoção, não há. Por quê? Agora eu confio no meu conhecimento. Já estudei teologia há 15, 20 anos, 30 anos, eu não preciso mais dessas coisas. Bom, serviço funcional. A caridade vira apenas um pretexto para a autopromoção e até o congregar se torna mais a força do hábito do que simplesmente, irmãos, um motivo de alegria e louvor no coração. Lembra? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos saíram de casa hoje, irmãos, olhando pela janela, antes de sair de casa? Pode falar a verdade, irmãos, eu sou ser humano também. A gente olhou pela janela, viu aquela garoa gostosa. Aí você olhou para trás, por cima do ombro, assim, aquela cama macia, o edredom bagunçado, né? Alguns ligam até o ar-condicionado para dar aquele clima de montanha, né, irmãos? Aí você olhou para o sofá, a televisão te chamou, o café já estava ali, né, aquecido. Irmãos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Eu não vou para a igreja. Né? E eu tenho certeza que nenhum de vocês vieram aqui nessa manhã por obrigação. Eu tenho certeza que vocês não vieram essa manhã aqui pela força do hábito. Nem para impressionar alguém, nem para ver alguém. Mas vocês vieram com alegria no coração. Porque para levantar numa chuva dessa e vir para a igreja, irmão, tem que ser com alegria. Se não foi por alegria, irmãos, você tem que investigar seu coração. Nós amamos a justiça e não apenas servimos ela. Mas para a gente caminhar para o final, os dois últimos pontos. Segundo ponto, Deus nos fará justiça até mesmo depois da nossa morte.
Só isso aqui dá uma pregação, mas eu vou tentar ser bem rapidinho aqui. Tem duas pessoas no nosso texto que são lembrados que a justiça foi feita depois da partida dele. Não dá para dizer que Elias morreu, né? Então vou chamar aqui de partida. Elias já tinha partido há muito tempo, mas a justiça se cumpriu agora. Nabote, aí sim, Nabote, irmãos, morreu com gosto de injustiça na boca, literalmente. E Nabote nem ouviu a promessa de Deus, porque quem vai dizer a promessa é Elias depois da sua morte. Elias chega lá e diz, olha, por causa disso você vai pagar, Acabe. Nabote nem isso escutou, coitado. Perdeu a propriedade, acusado injustamente. Foi apedrejado na sua propriedade. Morreu. Mas, irmãos, aqui há um alento em toda essa história de caos e sangue. Sabe qual é, irmão? É que a nossa vida é pequena demais em comparação ao reino do Senhor. E aqui a gente se lembra, irmãos, que a gente pode até ser sepultado na injustiça, mas nós nos levantaremos, irmãos, no reino, que a definição dele é a justiça do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Ei, não ficará nenhuma injustiça sem punição. Não ficará. Pense em todos os sangues dos mártires ao longo da história. Pense nos profetas que morreram assassinados no Antigo Testamento. Nenhum sangue ficará sem ser justiçado. Nenhum. Então, logo, eu concluo que o único clamor que você pode ter 100% de certeza que ele será respondido é o clamor pela justiça. Lembra, o profeta clama, até quando, Senhor? Em Apocalipse, os santos que morreram estão diante do trono gritando e clamando, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Porque é uma questão de tempo. Porque a justiça, irmãos, logo virá. Amém? E ela está vindo, irmãos. Glória a Deus. Mas por último, eu quero encerrar falando dele. Ele que é o objeto da nossa vida, da nossa devoção, da nossa adoração. E ele que nos faz olhar um pouquinho por cima do sol, debaixo de tanto sangue, caos e morte. E a gente se lembre, mais um alento aqui, né? Mais uma alegria para a gente. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Jeú não é o teu Messias. Não é. Glória a Deus por isso. O teu Messias é o rei que está sendo louvado profeticamente no Salmo 45. Ei, o verdadeiro rei é perfeitamente justo. Eu poderia falar aqui muitas coisas, mas eu quero me concentrar só em uma por causa do nosso tempo. Você, aproveitando a Páscoa, que é a semana que vem, hoje que cronologicamente seria o que a gente chama de Domingo de Ramos, quando falta basicamente uma semana para Jesus ser pendurado na cruz, morrer, passar aquele tempo no sepulcro e então ser ressuscitado no domingo que vem. Então, se aproximando de lá, eu quero falar rapidinho disso aqui, que a justiça explica o porquê Jesus teve que morrer na cruz. Eu não sei se já te explicaram isso, ou se você já sabe, mas se você sabe, vamos relembrar isso aqui. A justiça explica por que Jesus morreu na cruz. Mais ainda, ela prova que o nosso Senhor Jesus não é como Jeú, né? Que serve a justiça, mas não ama a justiça. Jesus ama tanto a justiça que ele vai morrer na cruz por causa da justiça. Não sei se você já pensou nisso, mas vamos a Romanos capítulo 3. Lá Paulo explica isso para a gente perfeitamente. A palavra mais repetida nesse texto de Romanos, adivinha? É justiça. Romanos capítulo 3, verso 20. Diz assim, eu vou ler do 20 ao 23 e explico, depois avanço. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo apresenta para a gente, primeiro, a nossa situação. Como é que nós estávamos? Quem éramos nós nessa história? Se a gente tomar a história de Jeú como base, irmãos, nós somos os inimigos. Nós somos os adoradores de Baal. Nós estamos destituídos, separados da adoração a Deus, da glória de Deus. Nós, no que diz respeito à justiça, somos
os objetos do juízo de Deus, da ira de Deus. Essa é a nossa posição, é assim que ele nos apresenta. Mas veja, irmãos, a pergunta é, como é que o nosso Deus vai resolver isso? Como é que ele vai nos aproximar? Como é que ele vai nos perdoar? Como é que ele vai nos justificar? E antes de falar como é que ele faz, e o texto termina dizendo isso, eu quero dizer como que ele não poderia fazer. E a gente não pensa nisso. Primeira coisa, ele não poderia fazer como Jeú fez, matar todos os nossos inimigos. Jeú, para resolver o problema e para cumprir o mandato de Deus, sabe o que ele fez? Você viu? Ele derramou sangue para todo lado. Imagine se Deus falasse isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os eleitos e vou matar todo o resto. Foi isso que ele fez, irmãos? Sim ou não? Não. Até porque isso não resolveria o nosso problema. Porque matar os inimigos como Jeú matou, não mataria o nosso verdadeiro inimigo, o pecado. E o pecado está dentro de você. Então, para matar o pecado, teria que matar você. Então, pela guerra, pela morte, e nesse sentido, pelo sangue, não dava para salvar a gente. Mas a segunda coisa que ele poderia ter feito, sabe o que é? Uma espécie de canetada celestial. Uma decisão monocrática do Supremo Tribunal do Céu. Deus poderia ter feito isso, você acha que não? Quem criou a lei? Foi ele. Por que ele não poderia ter feito isso? Porque se Deus anulasse toda a injustiça cometida pela humanidade e ele simplesmente numa canetada transformasse injustiça em justiça, Deus se tornaria injusto. Basta você se colocar no lugar de alguém que está no tribunal. Agora você é uma testemunha de acusação contra um réu que invadiu casas, estuprou e matou. Você é a testemunha principal e ocular. Você vai ali, aquelas pessoas eram seus vizinhos, seus amigos. E você sabe, aquele cara ali fez tudo isso. E diante do tribunal você chora, você conta a cena que viu. E você diz, não tem como, eu vi, foi ele. Eu sou testemunha ocular. Mas imagina que nesse momento, com todas as provas, com o seu testemunho, o juiz ou até o júri promulgasse inocente. Qual seria o seu pensamento? Não apenas de injustiça. Mas você sairia dali revoltado, protestando e dizendo, esse juiz é mau, é injusto. O júri é mau, é injusto. Esse seria o seu sentimento. Certo? Então, quando Deus ele não transforma injustiça em injustiça, irmãos, ele está fazendo isso, sabe por quê? Porque ele seria justo e justificador. Eis o que ele fez então. Verso 24 do capítulo 3 de Romanos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como é que aconteceu isso? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você pode dizer amém? Esse é o nosso Senhor. Essa é a salvação que ele trouxe para a gente. Para fechar, é só você imaginar. Jeú derramou o sangue de todos os seus inimigos para promover a justiça. Mas o nosso Senhor Jesus derramou o seu próprio sangue, mas não para acabar com os inimigos, mas para transformar inimigos em amigos de Deus. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, lembrando-se sempre que aquele que morreu na cruz por causa da justiça é também aquele que virá, irmãos, em poder e grande glória, num grande dia. E não é se, é quando. Ele vem e ele virá. E então toda injustiça acabará. Toda justiça será satisfeita. Todo o sangue derramado, irmãos, será pago. Todos os santos, todos os mártires, toda injustiça causada contra os seus filhos será então justiçada para a glória de Deus Pai. Amém? Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Embora distante de nós, embora num cenário, Senhor, de guerra e sangue, mas essa palavra ainda fala conosco, cumprindo, Senhor, o que o Senhor diz, que
Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino. E foi útil mais uma vez em nossas vidas, Senhor. Obrigado porque até esse texto, Senhor, fala aos nossos corações. Renova, Senhor, a nossa esperança. Renova, Senhor, o nosso clamor pela justiça. O nosso clamor pela tua vinda, Senhor. Pela tua vindicação, que não será baseada por vingança pessoal, mas por vingança, Senhor, pelo teu reino e pelo teu povo. Assim como o Senhor virou para Israel e disse: esse é o meu povo, nós também te louvamos, porque nós somos o teu povo. Então, Senhor, faz justiça, Senhor. Vem, Senhor, vem logo, sem demora, e traz, Senhor, o teu poder sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo, Senhor, para que todos saibam que tu é a glória, teu é o poder, tu é a majestade e tu é a justiça. Para que naquele grande dia a gente possa entrar na cidade pelas portas, naquele lugar que Pedro chamou, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.